Pessoal que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática e dessa vez a gente vai falar sobre notação científica. Esse assunto é muito fácil, muito tranquilo, mas tem alguns detalhes que a gente tem que ficar atento para poder se dar bem com esse tópico. Vamos lá. E para iniciar essa discussão sobre notação científica, primeiro a gente tem que lembrar da regra principal. A regra principal é de que você vai ter um número m, certo? Que vai multiplicar uma potência de base 10, certo? E com isso, a gente tem que esse m tem que ser um número que seja maior ou igual a 1 e também seja menor do que 10, certo? Então a gente tem que deixar nesse intervalo, beleza? Então vamos lá. Como é que resolve isso aqui, ó, de um modo bem tranquilo, bem fácil? Vê só. Como a regra é que a gente tem um número m, certo? Que multiplica uma potência de base 10, a gente vai só fazer essa notação aqui, ó, dessa maneira, por exemplo. Ó, aqui a gente tem o número 3000, tá? Então, no 3000 a gente tem 3, certo? Vezes 10. Agora, qual seria o expoente que ficaria aqui no 10 para a gente representar a quantidade 1000, né? Quando a gente fizer essa parte de 1000, se multiplicar por 3, volta a ser 3000. Então, a gente conta aqui a quantidade de zeros, ó. 1, 2, 3. Então, ficaria assim. Só isso. Não tem nenhum estresse. Tá? Vamos para mais um exemplo aqui. Aqui a gente tem o número 85.000, certo? Eu quero que o número m, que multiplica o 10, né, a base 10, seja um número entre menor do que, maior ou igual a 1 e menor do que 10, certo? Então, nesse caso aqui, qual é o número que vai ser ideal para a gente? Eu tenho 8, né, 5, certo? Porque ele é um número menor do que 10 e é maior do que 1. Então, quantas casas a gente caminhou aqui, né? Da direita para a esquerda? É só contar, ó. 1, 2, 3, 4, certo? Para completar esse número 8,5. Então, o resultado aqui ficaria com a potência de base 10 elevado a 4, tá? Com expoente 4. Beleza? E não tem mistério, galera. É só fazer esse mesmo movimento, né? Quando é um número muito grande, né, nesse sentido aqui, da direita para a esquerda, a gente aumenta no expoente, tá? Vamos ver mais um exemplo. Tem esse número enorme aqui, ó. 250 milhões e 700 mil. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, tem que ser um número que seja entre 1 e 10, né? Então ficaria mais ou menos isso. Agora a gente vai analisar quantas casas a gente caminhou até chegar à vírgula nesse ponto específico aqui, certo? Nessa casa decimal aqui. Então eu faria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá, galera? Então foi aqui onde a vírgula parou. Então multiplicaremos por 10 elevado a 8, beleza? Porque se a gente fizesse o caminho oposto, né, inverso, voltaria para esse número que a gente está transformando em notação científica, tá? O intuito é facilitar realmente essa nossa escrita. Ao invés de fazer um número enorme, a gente faz reduzido a um número em notação científica. Vamos lá, mais um exemplo aqui. Ó. Aqui a gente tem esse número enorme, então vamos transformar ele agora em notação científica. Primeira parte é colocar um m que seja menor do que 10 e maior ou igual a 1, tá? Então a gente tem aqui, ó, 1,49, beleza? Já é suficiente, já está nesse intervalo que a gente definiu. Agora falta a gente encontrar qual é essa potência, né? Qual é o expoente que define. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então seria elevado a 9. No caso, se a gente retomasse, né, se multiplicasse resolvendo essa potência, multiplicando por esse valor m, retornaríamos a esse número de novo, tá? Beleza? Tranquilo? Vamos em frente. Esses são os casos em que o expoente fica positivo, quando a gente caminha com a vírgula, da direita para a esquerda. Agora também tem um oposto, né? Quando a gente caminha com a vírgula, né, esse jogo da vírgula, da esquerda para a direita. E nesse caso, o expoente vai ficar negativo, tá? Então vamos ver aqui como seria esse exemplo. Ó, primeiro, a gente tem que transformar esse número aqui em um número que esteja maior ou igual a 1 e menor do que 10, nesse intervalo. Como é que ficaria? O número 5. Agora resta saber qual é o nosso expoente. Então, ó, se a gente vai na direção da esquerda para a direita, será um número negativo, beleza? E agora é só contar a quantidade de casas que a gente pula, tá? Que nesse caso foram 1, 2, 3, certo? Ficaria esse resultado. Vamos lá, mais um exemplo. Aqui a gente tem um número que termina com 72. Vamos caminhar também da esquerda para a direita, é um sentido negativo. Então, ó, nossa base já sei que é 10, o expoente é negativo. O número vai ser quanto? 7,2, certo? Só isso. E a quantidade de casas que a gente fez esse jogo, né, esse caminho, foram 1, 2, 3, 4, 5 para ficar 7,2, tá? Então, tá aqui feito. Essa daqui, tranquilo, ó, já dá para ver que é o número 1 vezes 10. Agora a quantidade de casas decimais que a gente vai fazer esse pulo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Para chegar aqui. Então, menos 9, porque foi da esquerda para a direita, tá, galera? Certo? No sentido, fica negativo, tá? Nosso expoente. Vamos agora finalizar com esse último número, né? Já dá para ver que termina aqui nesse número 12, então a gente precisa deixá-lo em 1,2, tá?
que é o número que fica maior ou igual a 1 e menor do que 10. Vamos lá, vezes 10 elevado a quanto agora? Já sei que é negativo, porque está indo da esquerda para a direita, tá? Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, tá? Beleza? Então é isso, não tem mistério, não tem dificuldade. É só ficar ligadinho. Se é para a direita, se é para a esquerda. Por isso que eu separei nessas duas partes. Se você vê que é um número bem grande, né? Com mais zeros, né? Em que a vírgula vai estar lá no final, você já fica ligado. Vai ser positivo o expoente. Mas já quando a gente vê 0,000, vários números minúsculos, né? Então você já fica ligado que vai fazer com expoente negativo, beleza? E para a gente aprimorar ainda mais nossos conhecimentos, vamos para 4 questões que mais caem em provas, tá? Rapidinho a gente resolve isso aqui. Vamos lá, primeira questão. A distância da Terra e a Lua é de aproximadamente 384.400 km. Escreva esse valor em notação científica e determine o valor do expoente se a unidade fosse convertida para metros, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente já sabe que esse número é 384.400 em quilômetros, tá? Então a gente pode fazer de duas maneiras. Ou a gente já transforma em metros e converte na notação científica, ou pode utilizar essa parte aqui em notação científica, depois metros de notação científica, e já resolver. Vamos fazer um jeito mais simples, mais fácil. Sabemos que 1 quilômetro vale 1000 metros, certo? Então a gente já pode multiplicar todo esse número por 1000, certo? No caso seria acrescentar esses 3 zeros. Ficaríamos com 384.400 e agora com mais 1, 2, 3 zeros, certo? Teríamos esse número todo transformado em metros, ok? Então agora transformando na notação científica, tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10, certo? Então, nosso número estaria entre 3,84, mais outro 4 aqui, e agora é só multiplicar as casas decimais. Sabe quantas casas decimais a gente caminhou da direita para a esquerda, certo? Então foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, elevado a 8, beleza? Segunda questão aqui, rapidão. O PIB de um país é de 2 trilhões e 400 bilhões de reais. Expresse esse valor em notação científica. Galera, muito fácil, muito tranquilo. Ó, se liga só, a gente só precisa colocar a vírgula nesse lugar. Então ficaria 2,4 vezes 10 elevado a quanto? Vamos lá. Conta os zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mais uma casa, 12. Então, essa é a nossa resposta nessa questão. Não tem nem muito o que fazer, tá? E para expressar a notação científica, tchau. Terceira questão que mais cai em prova, gente. Ó, o resultado de uma conta de física deu 0,0034 vezes 10 elevado à quinta. Qual é o resultado que apresenta esse número em notação científica corretamente? O que é que está faltando aqui? Somente transformar essa parte aqui em notação científica. Então ficaria, ó, 3,4. Agora a gente está caminhando com a vírgula da esquerda para a direita, certo? Então vai ficar vezes 10 elevado a um certo expoente negativo, que vai ser 1, 2, 3, tá aqui, certo? Mas não já tinha esse outro valor aqui no final? Tinha. Então a gente vai juntar agora as duas coisas. 3,4 vezes 10 a menos 3 vezes 10 elevado a quinta. Resolvendo esses dois, é só lembrar da propriedade da potência de mesma base. Quando tem uma multiplicação de potência de mesma base, 3,4 vezes 10. Ó, repete a base e agora a gente vai somar esses expoentes. Menos 3 mais 5, a conta já está devendo 3 e paguei 5, vai ficar 2 positivo. E assim a gente resolve essa questão, tá? Tranquilo, fácil demais. Quarta e última questão, de que mais cai em prova. Um globo vermelho tem 7 vezes 10 elevado a menos 6 metros de diâmetro. Se enfileirarmos 1 vezes 10 a menos a 6, né, a sexta potência desses globos, qual é o comprimento total? Então aqui a gente só faz uma multiplicação, certo? 7 vezes 10 elevado a menos 6 vezes 1 vezes 10 a sexta. Aqui a gente vai multiplicar esses dois números que são m, né? No caso repete o 7, vezes 10 elevado a menos 6 com esse 10 elevado a menos 6, é quando a gente faz a mesma ideia, repete a base e vai somar os expoentes, ó. Certo? Nesse caso a gente vai ficar com 0 nos expoentes, certo? E 7 vezes 10 elevado a 0 é como se fosse 7 vezes 1. Finalizando, totalizando 7 metros, tá? Essa era a forma de resolver essa questão. Cai muito em prova esse tipo de questões, tá? Dá uma revisada aí, tenta fazer depois sozinho. E essa foi a nossa aula de hoje. Esse é o professor Arthur Mate, trazendo para vocês conteúdos que vai agregar na sua formação e ajudar você a passar na prova, na sua aprovação do que você estiver estudando, tá? Então segue a gente, curte nosso vídeo e ativa as notificações para ficar atento às novidades que tem por aí. Valeu, tamo junto.